Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Gelino, da IEPBC de Mozarlândia. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, a nossa pastora presidente Eloide e ao seu filho, pastor Gedeon Júnior, pela confiança a nós passada para um trabalho de tão grande responsabilidade, que é a leitura bíblica diária. Neste momento, nós estaremos fazendo a leitura do capítulo 5 do livro do Êxodo, onde diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixa ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Aqui, irmãos, já está diante de Faraó, diante do homem perverso, mau do Egito, o que comanda todas as coisas, é adorado ali como um Deus. Aqui está diante dele, Moisés e Arão. E quando eles falam, no capítulo 4, deixei 2 versículos que eu quero ler aqui agora, nessa parte, aonde o Senhor falando a Moisés, ele diz assim: Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, meu primogênito. E eu te disse, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Por isso matarei a teu filho, o teu primogênito. Nós vemos aqui que nessa conversa de Moisés, o primeiro encontro de Moisés, Arão e Faraó diz uma coisa aqui terrível. Primeiro, eu não conheço esse Senhor e nem tampouco deixarei Israel ir. Irmão, era difícil, porque ele estava sem pretender, sem querer conhecer um Senhor que é soberano em todas as coisas, em tudo. E ele estava escravizando seu filho primogênito. Ele estava escravizando seu filho primogênito. Nós vemos aqui quando o próprio Senhor, com a sua boca, diz a Moisés, e mais na frente nós vamos encontrar Moisés dizendo isso a Faraó: Israel é o meu filho primogênito. Ele estava com um problema muito sério. Não conhecer o Pai que era dono de todas as coisas, o poderoso, maravilhoso, grandioso, misericordioso, mas também justiceiro, forte. Ele estava diante de uma situação cruel, escravizando o filho unigênito de um Senhor, que tão pouco ele estava interessado em conhecer. Nesse momento, irmãos, que Moisés chega e conversa com Faraó e faz esse pedido, então eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa nós agora ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. As palavras aqui deixa-se um reconhecimento: nós conhecemos o Senhor, nós precisamos agradar o Senhor, nós precisamos oferecer ao Senhor sacrifício, nós precisamos adorar o Senhor.
nos curvar diante do Senhor para ser livre de tal situação, para que não venha sobre nós espadas, pestilência e espada. Eles estavam passando aqui as qualidades de Deus, né? Mostrando a Faraó o que eles precisavam fazer, se sujeitarem a Deus. Então deixa nós ir. Mas olha como o Faraó entendeu essa situação. Então lhes disse o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis o povo cessar das suas obras? Ide as vossas cargas. Diz mais Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. A partir da hora que Moisés, nos dá a entender aqui, a partir da hora que Moisés fala com o povo e mostrou aqueles sinais, o povo se alegrou, o povo se animou, o povo se regozijou, e o povo agora mesmo escravizado, mesmo estando sofrendo naquele momento ali, daqueles milagres, da demonstração de Moisés e Arão, eles estavam perplexos, cheios de alegria, feliz, alegre, né? Mesmo trabalhando ali, mas eles estavam assim. E o que acontece? O rei continuava com aquele mesmo coração dos outros faraó do passado. Ele estava preocupado com a quantidade do povo, com o crescimento do povo. Era gente demais. E isso estava preocupando ele. E poderia, qualquer uma hora, ele perder a mão de obra, perder este povo, perder o domínio sobre este povo. E ele jamais pensava isso, de que ele poderia perder o domínio, porque ele se considerava o maioral. Ele se considerava o grande. E ele olha e diz assim: olha, faz o seguinte, volta para trás e volta às suas cargas, e manda esse povo voltar às suas cargas, que depois que eles ouviram vocês, depois que vocês chegaram e começaram a falar, a mentir, esse povo começou a dar ouvido a vocês. Nem um pouco aqui ele se interessou em ouvir ou saber, ou querer saber quem era o Senhor e, na realidade, quem era Israel. E aí ele agora declara o seguinte: naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos exaustores do povo e aos seus oficiais: daqui em diante, não tornareis a dar palha ao povo para fazer tijolo, como fizeste ontem e antes de ontem. Vão-lhe eles mesmos e colha palha para si, mas exigirei deles a mesma quantidade de tijolos que dantes fazia. Nada diminuireis dela. Eles estão ociosos. É por isso que clama, dizendo: vamos sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupe nele, e não confie em palavras de mentira. Então saíram os inspetores do povo e seus capatazes, e foram ao povo. Assim diz Faraó: eu não vos darei palha. Ide vós mesmo, e tomai palha onde a achardes, mas nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. Os inspetores os apertavam, dizendo: acabai a vossa obra, a tarefa do dia, no seu dia, como quando havia palha. O que acontece? Aqui ele pega e diz o seguinte: olha, agora é o seguinte, vai lá e fala para eles que é para continuar a mesma produção, mas o material eles que vai ter que agora procurar, que era a palha, para poder fortificar o tijolo, para dar resistência ao tijolo. É eles que vão procurar. E sabe o que acontece, irmãos? É que eles agora é o seguinte: na hora que tinha que eles parar para descansar, agora eles teriam que estar buscando a palha e colocando no lugar que eles iriam trabalhar com ela. Então eles não teriam mais hora de descanso.
E o que ele queria dizer com isso? E o que ele disse com isso? É porque esse povo está querendo ir adorar, porque esse povo está querendo interceder ao Deus dele, porque eles não têm o que fazer, está sobrando tempo para eles. Está sobrando tempo. Muitas das vezes, né, irmãos? Isso acontece de pessoas que adoram a Deus se sobrarem tempo. Estamos julgando ninguém, mas dizemos assim, e às vezes muitas pessoas olham para nós e acham assim, os crentes têm esse tempo disponível, está à toa. No nosso tempo, né, de criança, que a minha mãe pregava a palavra de Deus, o meu pai, quantas vezes eu não ouvi dizer assim, são um povo vagabundo, né? Fica andando aí, ó, parece que não tem o que fazer. Só, irmãos, que dessa mesma forma Faraó pensava. E mandou dobrar a carga, mandou dobrar o trabalho, mandou dobrar o serviço sobre eles. E a escravidão aumentou. E sabe o que acontece agora, irmãos? A cobrança é tanta que eles começam a espancar mesmo, a bater, a espancar até os próprios feitores hebreus que tomavam conta das turmas. E jogando sobre eles as culpas de que eles não estavam dando conta da produção, porque eles tinham que dar conta da produção. E a tarefa de hoje não podia ficar para completar amanhã, ela tinha que ser completada no seu próprio dia. Então o que acontece? Fora açoitados oficiais dos filhos de Israel, versículo 14, que os inspetores de Faraó tinham posto sobre eles, e lhes perguntava, por que não acabaste a vossa tarefa nem ontem nem hoje, fazendo tijolo como antes? Pelo que os oficiais dos filhos de Israel foram clamar a Faraó, dizendo, por que tratais assim os teus servos? Palha não se dá a teus servos, nós diz, fazei tijolo, os teus servos são açoitados, mas o teu povo é que tem a culpa. Disse Faraó, estais ociosos, por isso dizei, vamos sacrificar ao Senhor. Aqueles feitores ali, né, irmãos, dos hebreus, de Israel, que tinha sido açoitado, que estava sendo açoitado, foi até o Faraó, falou com o Faraó, falou, escuta, nós não estamos dando conta da tarefa, não é por nossa causa não, é porque mudaram o regulamento. A culpa é dos seus feitores, eles que mudaram o regulamento, não é nossa culpa. E ele vem e reforça, vocês estão ociosos, vocês estão tendo tempo para querer adorar, vocês têm que trabalhar. Só que ele não sabia, irmão. Eu volto a dizer. E tudo que estava acontecendo, exatamente, que iria acontecer daqui para frente, que vai acontecer daqui para frente, e que aconteceu daqui para frente, foi exatamente porque, por essas palavras mesmo dele. Eu não conheço quem é o Senhor e nem deixo ir Israel. Como se ele disse, eu não conheço quem é o Pai e eu não dou liberdade ao Filho, que era Israel. E aí pagaria alto. E depois agora trabalhai, palha, palha, porém, não vos dará, contudo dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porque se lhe dizia, não diminuireis de vós tijolos da tarefa do dia no seu dia. Ao sair da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles. E lhe disseram, olhe, o Senhor para vós, julgue isso, pois nos fizestes repelentes diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Quando os feitores de Israel saem da presença de Faraó, encontra com Moisés e Arão. E aí, irmãos, é aquele negócio, né? Ficou pior para nós.
depois que vocês chegaram e conversaram com nós e falaram desse livramento, falaram dessa bênção, ficou pior para nós. As coisas agora estão mais difíceis para nós. Porque agora o rei dobrou o trabalho e está judiando ainda mais conosco. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, diz: Senhor, por que trataste mal a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo e de nenhum modo livraste o teu povo. Olha aqui, irmãos. O que muitas das vezes acontece é que queremos a bênção. Queremos a bênção. Mas geralmente antes da bênção, irmãos, existe alguma coisa a ser feita. Existe alguma coisa a passar, a fazer, a sofrer. Isso foi sempre assim, será sempre assim, com toda certeza. E aqui Moisés se coloca como um homem diante do Senhor, né? Preocupado com aquela situação, com o que estava acontecendo. E parece que não tinha muito tempo que o Senhor tinha dito para ele assim: olha, Moisés, o coração de Faraó será endurecido, tá? Ele queria que a coisa fosse resolvida bem mais rápido, bem mais depressa, mas iria ser cumprido a vontade do Senhor. Assim como nos nossos dias, só acontece segundo a vontade de Deus. Não adianta nós querer ter pressa, não adianta nós querer fazer com que as coisas corram, não. No momento certo, o Senhor vai agir e vai realizar a sua vontade, e que nós estamos sujeitos a ela e cumprindo com ela em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a todos nós. Fica até a próxima, em nome de Jesus. Amém.